Olá, vim fazer um vídeo a respeito do tema democracia. E o que irei falar aqui a respeito da democracia é um tema muito pertinente, uma vez que está sendo dito a respeito dos regimes totalitários e antidemocráticos como o da Rússia e entre outros países aí espalhados pelo mundo. A questão é que a maioria dessas pessoas que criticam governos teocráticos, autoritários, eles não possuem nenhuma moral para falar sobre isso. Na realidade, nós somos aprisionados durante praticamente 2 anos por conta de um absurdo, né? Eu não vou falar o que foi, mas você sabe bem o que foi. Fomos aprisionados, não podíamos sair para fazer praticamente nada. Muitas pessoas não podiam trabalhar, não podiam exercer as suas profissões. Desta forma não tinham renda, e quando se não tem renda, como é que você vive, não é mesmo? Realmente não tem como, né? Para muitas pessoas isso é impossível. Foi um tempo realmente que quebrou muita gente, e isso é uma tristeza. Só que esse mesmo povo que hoje em dia critica o Putin era o mesmo povo que há um tempo atrás silenciava, ou que desejava silenciar pessoas com censura, né? Da mesma forma, só que com o apoio da mídia tradicional. Agora está circulando um projeto de lei que provavelmente vai ser aprovado, né? Que o projeto de lei das fake news, né? Que é óbvio, toda lei estatal ela é perigosa, ainda mais lei em relação à internet, porque a internet, como vocês sabem, não é controlável pelo governo, né? Então eles vão ter que tentar dar um jeito de controlar, né? A internet, ela por si só, ela é totalmente anti-estatal. Ela realmente é uma rede privada e que inclusive quebrou muitas redes, sim, privadas de televisões, só que nós sabemos que elas não são privadas, elas são praticamente semi-estatais. Precisam da autorização do Estado para funcionar e recebem dinheiro do Estado, então a mídia toda é financiada pelo governo. Só que isso provavelmente vai passar e vamos ver o que vai acontecer. Se vão nos silenciar, se vão prender pessoas, eu não preciso ler ainda direito as implicações, né? As penalidades que essa lei implica. Mas a realidade é que uns pontos que analisei é um absurdo. É uma quebra total de privacidade das pessoas, simplesmente porque o establishment da mídia mainstream está perdendo cada vez mais espaço para as redes alternativas. Obviamente, essa ameaça de bloqueio do Telegram, por exemplo, é uma grave violação à liberdade. A Rússia bloqueou o Telegram. Qual a moral desses ministros do STF para afirmar alguma coisa contra a Rússia, ou qualquer político que seja favorável à censura, bloqueio de aplicativos? Eles não possuem moral alguma. O próprio STF foi contra o bloqueio do WhatsApp e agora queria o bloqueio do Telegram por causa do Alan dos Santos. Na realidade, é que a democracia moderna é uma grande ilusão. A democracia liberal, a democracia liberal é uma ditadura disfarçada, essa é a realidade. Quando dizem que a liberdade de expressão tem limites, é porque é uma ditadura. Os Estados Unidos, apesar de ser um país extremamente imperialista e tem seus inúmeros defeitos, pelo menos o povo americano não é censurado como é o brasileiro. O Brasil não é uma democracia ou um sistema livre, não, é uma ditadura. É uma ditadura do STF, é uma ditadura partidária do STF, em que o STF pode fazer tudo, absolutamente tudo, sem controle. É uma tristeza, com certeza.
Mas, infelizmente, essa é a cultura do Brasil. Eles acham que você não pode opinar em respeito a algumas coisas e vão te censurar, obviamente. A censura está aí. Basta você analisar. Uma coisa que é muito curiosa é que a democracia, o republicanismo, eles surgiram como uma forma de contrapor ao catolicismo monárquico, que antes muito disso acontecer era praticamente a fonte dos estados. Em grande parte dos estados eram monárquicos e não eram democráticos, óbvio, graças a Deus, porque do que adianta essa democracia se quem te governa é a mídia e uns 11 ministros do STF. Obviamente, não são todos os tribunais mundiais que são assim. O Brasil realmente é uma das pouquíssimas exceções em que os ministros e o STF acumulam diversos e até milhares de processos, sendo que os Estados Unidos é centenas de processos. É uma coisa mínima e ínfima que os ministros do STF, ministros da Suprema Corte Americana julgam. São poucos processos, eles praticamente não julgam nada. Uma Suprema Corte praticamente que realmente não atua muito. O grande problema em si é que o Brasil mistura vários sistemas judiciais numa coisa só, uma grande salada de fruta. O Brasil não adota o common law, mas tem sim coisas do common law. O Brasil adota um sistema mais, digamos assim, alemão, né? Ele adota um sistema mais alemão de judiciário, em que você pode... A jurisprudência não é tão impactante, né? Acredito que a Suprema Corte Alemã manda, mas a questão da Alemanha é diferente também do Brasil, e esse que é o problema, você se inspirar em diversos direitos e tentar misturar uma coisa com a outra, misturar os preceitos da Suprema Corte Americana, ou com o direito americano, com o alemão, com o português, porque muito do que você apresenta na realidade é falho, porque você está juntando duas formas distintas. E o Brasil é falho nisso. Como é que o STF tem tanto poder? O STF, inclusive, qualquer coisa que o presidente fala em relação ao imposto, reduz imposto, o STF vai lá e diz, não pode. Então, não dá para entender. A questão do imposto ainda é mais ridículo, porque isso deveria ser função estritamente do executivo. O executivo ele trata de administração. Redução de imposto, na verdade, você nem precisa ter lei. Você pode reduzir imposto a qualquer momento. Você pode alterar imposto a qualquer momento. Para redução, não precisa. Obviamente, você precisa da aprovação do Congresso para aumentar, porque seria um absurdo, né? E até aumento toda hora. Mas para diminuir, obviamente, porque favorece o cidadão, não precisa. Mas o STF caça coisas desse tipo. É um absurdo. É um absurdo. Que democracia é essa? Democracia do STF? Democracia em que ninguém votou no STF, ninguém votou em nenhum daqueles ministros, ninguém votou no Barroso, ninguém votou no Alexandre de Moraes, ninguém votou naqueles caras ninguém votou naqueles caras. Ah, mas eles foram indicados pelo Lula, sim, mas o Lula já saiu do governo. O Lula já saiu, e isso quebra completamente a questão da periodicidade, que é um dos elementos do republicanismo. O republicanismo fala que é periodicidade, o governo muda. Com os anos, o governo muda, ainda mais com o nosso republicanismo presidencialista, que não é um parlamentarismo. Então o parlamentarismo ele é mais permanente, porque isso aí, o primeiro-ministro pode ficar 10, 20 anos, ou pode ficar, sei lá, 1 ano só. É diferente, o presidencialismo ele tem uma pegada diferenciada. Mas isso é um absurdo. Como é que isso pode? O STF interferir tanto em questões de executivo.
Ah, mas o cara indicou porque ele ficou 12 anos, mas ele já saiu, o Lula e a Dilma já saíram faz acho que 4 anos, e mesmo assim você vê a influência deles lá dentro do STF. E é tanto poder, que eles governam juntos. Isso que é o mais bizarro. E ainda tem gente que acha que esse sistema de nomeação de presidente para o STF, simplesmente, não, esse aqui é meu amigo, vou colocar. Aí você fala, mas o cara não precisa ser fiel ao presidente que o indicou, ele não precisa mesmo. Mas se você pega um cara que tem ideologia de esquerda, ele vai estar lá e ele vai fazer o que você quer, porque essa é a ideologia dele, é o pensamento dele. Você percebe o Lewandowski, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, mas não preciso nem falar todos os problemas dele, né? Agora você pega um Lewandowski, você pega todos esses caras, o Gilmar Mendes foi pelo PSDB, mas mesmo assim ele é PSDB à esquerda, como eu havia dito num vídeo, PSDB, Alckmin, esses caras, tudo é de esquerda, isso só está mostrando que esses caras são de esquerda. Para aquela bobagem toda, que realmente é uma verdade, o teatro das tesouras, né? Você tem uma falsa oposição, realmente, isso é verdade, é a falsa oposição. Você põe dois partidos ali que teoricamente são opostos, mas na verdade eles não são, ainda mais o PSDB, que nunca fez nada. O Lula podia muito bem ter sofrido um processo de impeachment lá quando teve o mensalão, mas o PSDB se movimentou de forma contrária, então o PSDB enterrou o processo de impeachment do Lula, né? Mas enfim, essa questão dos jornalistas, inclusive de profissionais do direito que falam da democracia como se fosse um Deus, eles tratam a democracia como se fosse uma religião. Uma religião. Não, mas a democracia... Uma democracia em que o STF decide o que quer. Todos os países em que o presidente que revogava todas as restrições do Covid, todo mundo, não, beleza, o presidente quer o nosso primeiro-ministro, por exemplo, lá o Boris Johnson. O Boris Johnson revogou todas as medidas do Covid, todo mundo respeitou. Aqui no Brasil, se o Bolsonaro faz, ninguém respeita. Tem leis aí em estados aí, acredito que foi Espírito Santo, se eu não me engano, o município aprovou lá a lei proibindo o passaporte de vacina, chegou ao STF, mas o município não tem autonomia para proibir o passaporte? Qual o sentido? Uma lei completamente constitucional que chegou ao STF e declararam inconstitucional. Por quê? Não, o município não pode dizer se pode ou não ter o passaporte? É assim, cara. Realmente, essa é a democracia que nós vivemos. Essa é a liberdade que não é verdade. Não vivemos numa liberdade, não há liberdade. O governo controla tudo. E vai controlar ainda mais, porque tem um bando de idiotas que se dizem de direita que obviamente apoiaram todas essas medidas restritivas, né? Fechamento de tudo, praticamente se fechou tudo, né? E obviamente, eu não preciso nem falar da questão da democracia como uma falsa ilusão. É aquilo, o governo ditatorial, ele é ditador e você sabe que ele é ditador. A democracia você não sabe. Ele é ditador, mas você não sabe. Os 11 ministros do STF são ditadores, mas você acha que não. E a mídia, que é financiada por esses mesmos grupos que financiam o STF, eles dizem que não, que isso é perfeitamente bom. Então, na verdade, nós somos controlados por grandes empresas, grandes empresários, grandes poderosos, grandes banqueiros, grandes investidores. Qual é a lógica? Qual a lógica de acreditar que somos livres? Somos livres? Somos livres? Qual a liberdade que nós temos? Qual a liberdade nós possuímos? Qual? De pender para um lado? De um presidente que não pode decidir em relação a coisas do executivo? Você concordando ou não, ele foi eleito. Não é esse o sentido da democracia? Por que o STF faz isso o tempo inteiro? Sim, o STF é o grande problema. O STF é o grande problema. Como é que ainda o STF usa a democracia? Mas esse é o novo Deus moderno, né? O ateísmo, né, criou essa ideologia de adoração ao Estado, adoração à democracia. Mas o que é? O que isso significa? O que é isso? Qual é o sentido de defender isso daí? Qual a diferença de você
tem um regime que é controlado por poucos grandes empresas, que financiam políticos, financiam um tribunal que é altamente manipulável, e um cara oligarca como Putin. Não vejo nenhuma diferença. Os oligarcas controlam Putin também. É a mesma coisa. No fim das contas, todo mundo nos controla. E alguns estados alguns governos podem dizer que são um pouco mais democráticos, como o americano. Acredito que realmente o americano, por ser mais descentralizado, você tem essa vantagem. Bom, enfim. Mas o mais irônico é usarem todas as decisões, todos os argumentos, é em prol da democracia, defesa da democracia. Mas em que sentido? Houve agora um reajuste do preço da gasolina, porque está uma crise muito grande em relação ao aumento de preço do petróleo, e agora a Petrobras e o Bolsonaro vão ter que se explicar por que teve um aumento de preços. Não está muito claro? Não está muito claro porque que o preço está aumentando? Bom, vocês fecharam tudo por 2 anos. Não se importaram com a economia. Agora se importam com a economia? Olha, guerra com pandemia não é uma coisa muito boa, não. Isso pode escalar ainda mais. Estou para dizer que o Bolsonaro realmente é um azarado, porque ele pegou talvez 2 das piores crises dos últimos 100 anos, né? Bom, não acho que o cara é perfeito, como já disse em outros vídeos, mas é um absurdo que o STF faz, todo o controle, e os argumentos são piores ainda. O TSE é outra, não preciso nem comentar, nem deveria existir na realidade, justiça eleitoral, tudo deveria ser na justiça, tudo deveria estar na justiça criminal. Não sei por que existe isso, para passar a mão na cabeça de político. Mas enfim, é para sofrer mesmo. Essa liberdade, essa democracia. Qual a diferença? Qual a diferença? Por exemplo, no que aconteceu no Canadá, em que caminhoneiros e pessoas eram presas, detidas, simplesmente por estarem protestando. Qual a diferença disso lá na Rússia, que as pessoas estão sendo presas? Nenhuma. Nenhuma. Uma é uma democracia que a mídia apoia, democracia liberal, que é uma ditadura. Ele pôde fazer o que ele bem entendeu, o partido dele deu todo apoio para ele, né? O parlamento deu todo apoio, né? Porque o parlamento deu apoio que deixa de ser uma ditadura, é uma ditadura, e você tem lá o Putin. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas o mundo inteiro está caminhando para uma desconfiança da democracia. Lógico. Lógico que o Canadá fez. Olha o que o Canadá fez. Como é que você pode dizer que nossa, as pessoas estão desconfiando da democracia? A democracia está sendo posta em xeque por conta da democracia de ser o que ela é. A democracia moderna, ela é falha por completo. Ela é completamente falha. Prometem-nos liberdade e nos entregam censura. Muitos regimes aí que são considerados autocráticos, eu poderia muito bem falar mais coisas do que eu posso falar hoje em dia. Qual a diferença? Qual a diferença? É o arco-íris, né? É o arco-íris. É um arco-íris, óbvio. A defesa das minorias. É isso que caracteriza a democracia? A defesa das minorias? O resto que se foda? O resto que se dane, que se exploda? Basicamente é isso que eu penso, que é o que eles acham, né? Porque não vejo diferença alguma. Há poucos meses estavam prendendo pessoas pacíficas no Canadá, inclusive congelando contas bancárias, o que é uma coisa muito pior, divulgando dados das pessoas que doaram para um comboio, divulgando dados, a mídia mentindo, falando coisas absurdas a respeito desse movimento, o governo falando coisas absurdas. A mídia totalmente vendida ao governo, todo mundo vendido ao governo. Ninguém comentou sobre isso. Ninguém comentou sobre a ditadura canadense.
Inclusive você vê notícias por aí, estamos caminhando para um tempo sombrio. É sempre assim, eles falam isso desde sempre. Estamos caminhando para o mundo sombrio, estamos caminhando para o mundo sombrio. O mundo sombrio já está aí. Temos guerra, crise econômica, preços subindo, Estados Unidos, recorde de inflação. Tá aí, o presidente de vocês, o Biden, o presidente do establishment, cadê? Não era ele que ia resolver tudo? Não era ele que queria resolver as questões aí de economia? Não era ele? Por que está assim, então? Por que a inflação americana está assim? O preço do combustível lá está indo nas alturas também. E eles vão ter que se explicar? Porque não. O Brasil, porque não precisa se explicar. Só no Brasil que precisa se explicar. Obviamente, se fosse o Lula, não ia precisar se explicar, não é mesmo? Da mesma forma, quando o Lula decidiu dar a permanência ao César Battisti aqui no Brasil, falou, não, ele não é um terrorista, não matou ninguém, não. Ele é um prisioneiro político. É sempre assim. Não adianta, é por isso que eu falo. Votar, no fim das contas, votar não serve para nada. No fim das contas, sinceramente, por que eu votei no presidente atual? Para ele fazer as coisas que ele quer fazer. E deixam de fazer? Não deixam de fazer. Mas ele ganhou. Essa é a democracia deles. Se fosse qualquer um outro aí, fosse qualquer um louco de esquerda que eles querem que seja eleito, que esse para amaciar a poupança da mídia, né, que tá só secando, porque obviamente o Bolsonaro não tá nem aí para a mídia tradicional. Então eles estão assim, a gente não tá ganhando mais do que a gente estava ganhando antes, eles estão indo para as outras plataformas, estão indo para outras mídias, inclusive tem o Rumble, agora nem o YouTube mais é só o YouTube, tem várias outras plataformas aí, né, descentralizadas, que eles não apagam os vídeos, né, eu tive um vídeo apagado no YouTube. Mas é isso, essa é a liberdade. Nós temos liberdade. A liberdade de 11 ministros fazerem o que eles bem entenderem e julgarem o que eles quiserem, pressionar você e acabarem com a tua liberdade. O único jornalista que é respeitado é o jornalista da mídia mainstream. O jornalista alternativo não é respeitado, sendo que a liberdade de expressão, o fato do STF ter julgado que jornalista não precisa ter faculdade é justamente para proteger quem é jornalista independente, quem procura as informações, quem faz serviço jornalístico independente. Porque se você limita isso, você vai estar infringindo a liberdade de expressão. Porque se você dá poder só para meia dúzia de jornais, eles vão ser financiados por grandes poderosos e toda notícia vai ser igual. Essa é a democracia moderna, a democracia dos oligarcas, a democracia dos bilionários. E óbvio, tem bilionários que a esquerda defende, tem bilionários que a direita defende, tem bilionários e tem bilionários. A Pfizer, ela é uma empresa bilionária que esses políticos de esquerda defendem. Você vê alguém deles criticando? Não, a Pfizer, todas as empresas de vacina agora estão lá no pedestal acima. Eles são bilionários. Vê a linha do tempo deles de ações no Google. Você vai ver, era assim, 2020, março de 2020. Puf! Subiu. Subiu um tanto histórico. Vê por sua conta. É só você ir no Google. Isso aconteceu. As empresas farmacêuticas lucraram muito. Isso aí já é suspeito. Mas essa é a liberdade do nosso mundo moderno. Essa é a liberdade que nós temos. A liberdade em que poucos dizem que nós temos e podemos pensar. Bom, infelizmente, é isso. Não vejo nenhuma grande diferença. É uma diferença que uma democracia não temos tanta liberdade e no sistema autocrático você sabe que você não vai ter liberdade mesmo. Um você acha que tem, não tem, outro você sabe que não tem. No fim das contas, os dois não têm liberdade. E um
é apoiado pela mídia tradicional e outro é aprovado pela mídia estatal. Mas há um financiador por trás, sempre tem. Então é isso.